E aí, pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com a nossa formação. Tá aí o Tiagão, lá de Curitiba, direto para Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil, para o mundo todo. Vai lá, Tiago, é com você. E aí, galera, tudo beleza? Maior prazer me encontrar aqui com vocês. A gente está aqui no nosso segundo tema e a gente traz aí uma temática bem legal, né, Vinícius, para a gente conversar e ajudar aí nos estudos de vocês. Vinícius, vou contar com a sua ajuda hoje, cara. Vou passar aqui um tema que ele conversa muito com a sua expertise, conversa muito naquilo que você é bom também, que é a atividade física. O que será que a atividade física tem a ver com os estudos? Muitas coisas, mas aqui a gente vai ver uma característica que atividade física e o estudo conversam, se interagem, se aproximam, e eu acho que vai ser legal. Vini, diz para mim, passou aí uma projeção nova para você? Passou, tá indo, Tiago, tudo certo. Ah, tudo certo. Ô Vinícius, olha só, você está vendo que a gente tem aí duas pessoas fazendo atividades físicas e você que é um cara que tem a origem acadêmica lá na educação física. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que você treina aqui? Você está vendo aí duas pessoas trazendo aí um tipo de exercício. Então eu queria saber, diz aí para gente. Bom, na imagem aparece um rapaz ali fazendo um treinamento de força e uma menina fazendo um treinamento ali de alongamento. É isso a pergunta, Tiagão? É isso aí, Vinícius. E agora eu quero saber por que é que uma pessoa faz esse tipo de treino. Ah, Thiago, existem muitos benefícios de fazer treinamento. Alguns físicos, de uma saúde física, ter condicionamento, aguentar aí o dia a dia. Ah, olha Para só. para quem gosta de praticar esporte, o treinamento ajuda e qualifica o esporte. Enfim, e também tem a questão de saúde mental, né? De cuidado da cabeça que o exercício físico promove. Nossa, a gente consegue tudo isso fazendo esses exercícios aí? Pois é, consegue. Esses aí, muitos mais. Tá, beleza. Vinícius, assim, verdade é que se a gente não fizer esses treinos, esses exercícios, a gente não consegue esses benefícios que você acabou de falar, certo? É verdade, é verdade. Se a gente não pratica um esporte, não faz um exercício, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida é muito bom, a gente não ganha tanto nesses benefícios aí não. Beleza, Vinícius. Agora deixa eu perguntar para você. Será que a gente precisa treinar o cérebro? Será que cérebro também precisa ser treinado? E se Ah, sim, o que a gente precisa treinar para que o cérebro seja, ou ele alcance essa auto performance, esse desenvolvimento, esse bom condicionamento, todos os benefícios como a atividade física traz para a gente. Será que a gente precisa treinar o cérebro também, Vinícius? Tiago, até mesmo para o esporte, o treinamento do cérebro é importante. A gente saber Ah, é mesmo? resolver problemas, a gente saber resolver situações de conflito durante jogos, seja jogo de vôlei, seja jogo de futebol, seja jogo de basquete, seja até mesmo na corrida, que é o esporte que eu faço, mas a gente precisa ter um condicionamento, inclusive do cérebro, para a gente entender as horas que precisa de mais força, as horas que precisa de menos. Então tudo isso é na prática e repetição. Prática e repetição, repetição, repetição. A prática correta e repetição correta, né, Vinícius? Exato. Então, galera, o que acontece aqui? A gente, vamos trazer aquele exemplo de novo. Se você quer fazer o exercício, uma prática de uma modalidade esportiva, futebol, vôlei, enfim, corrida, você vai precisar treinar alguns membros do seu corpo do jeito correto, com repetição correta. Para o estudo, também você vai precisar treinar o seu cérebro. A gente fala de cérebro, né? Mas na verdade vou explicar melhor em que parte a gente precisa treinar bem. Para estudar, nós precisamos treinar bem uma série de habilidades cognitivas mentais que vão ajudar a gente a alcançar essa auto performance aí nos nossos estudos. Essa que é a ideia. Então, olha só. Quando a gente treina o nosso cérebro, a gente vai treinar o quê? Nós treinamos e vamos desenvolver diferentes habilidades cognitivas para ajudar a sermos mais eficientes naquilo que precisamos fazer
e aprender, tá? E aqui que é bastante importante a gente conhecer quais são essas habilidades mentais cognitivas. Essa nossa temática, nós vamos falar dessas habilidades cognitivas que são importantes de serem aprendidas nos estudos, tá legal? Então, você, aluno que está estudando aqui a gente, nós vamos falar dessas habilidades cognitivas e saber delas e como treiná-las, a gente vai conseguir aí ser mais eficiente no estudo. Como o Vinícius colocou, se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de não conseguir todos os benefícios que nós precisamos, seja na atividade física ou seja no estudo. Bom, vamos trazer aqui essa comparação. Existem mais, mas nós vamos trabalhar com 11 habilidades cognitivas que precisamos treinar. E a gente quer fazer uma comparação com um time de futebol, tá legal? Num time de futebol de campo, nós temos 11 jogadores. E cada jogador tem uma função, cada jogador tem uma habilidade. E a gente tem 11 habilidades cognitivas que cada uma também exerce uma função. E sem ela, a gente pode correr um risco. Ô Vinícius, você joga futebol, cara? Thiago, joga, hein? Dou aula. Pai Você dá deita. aula? Você... Pai se apresenta, não joga não, se apresenta. Vinícius, o teu time de futebol tem atacante? A gente tem um time de futebol de salão na escola. Tem um pivô. É o pivô, tem o pivô. Tem o fixo da defesa, né? Tem. É bom Você, fixo. é bom também? Uhum. Tá. Você já pensou um time de futebol, de salão, no caso, então, sem um desses jogadores? Fica difícil, Thiago, fica difícil. Mesmo Então. sabendo que eu dou conta do recado, fica mais complicado. Aí que tá, o Vinícius trouxe uma coisa muito boa. Mesmo a gente tendo um jogador de destaque, se faltar um que tem uma função específica, já dá problema, né? Uhum. Então, nós vamos trabalhar aqui, aluno. Olha só, hoje nossa atividade, ela vai ter um tempinho, não muito extenso, e aí a gente continua numa próxima semana a continuidade dela. A gente não vai conseguir ver as 11 habilidades cognitivas hoje, tá bom? Mas você pense que precisa ter todas elas para você conseguir ter esse time bastante qualificado e capaz para ganhar o jogo. Então, nos estudos, vamos dizer assim, você precisa ter treinadas essas habilidades cognitivas. Muito bem. Aqui, nós vamos entrar no papel de técnico. Agora você é o técnico. Ou seja, você tem essas 11 habilidades cognitivas, certo? Você já nasce com elas. Só que nós precisamos treinar e desenvolver. Por isso que a gente vai entrar aqui no papel de técnico. A gente aqui me refiro, não é somente eu e o Vinícius. Você, aluno. Você, aluno, é o técnico dessas 11 habilidades cognitivas que a gente vai ver aqui. Então, como você é o técnico, você é o responsável por treinar todas elas. E a gente quer passar a seguinte atividade para você que está acompanhando aqui esse nosso momento de formação. Olha só, eu vou convidar vocês a fazer o seguinte: no seu momento de estudo pessoal, eu vou pedir para você, se você tiver um tempinho e achar que possa ajudar, que você possa criar essa tabelinha aqui. Pode ser no papel, pode ser no seu computador, e você vai colocar nessa tabela essas denominações que vocês estão vendo aqui. O jogador, e depois eu vou dizer qual o jogador que é, tá bom? São 11, lembrem disso. Hoje a gente vai ver alguns. Aí você vai dizer se esse jogador está bem treinado. O que é um jogador bem treinado? A gente sempre usa esse jogador em diferentes situações, tá? É só marcar um X ali. Poxa, esse jogador, que nós vamos falar quais são, você vai dizer se ele está bem treinado. Ou talvez, na sua análise, se esse jogador está mal treinado. E o que é um jogador mal treinado? Você não usa esse jogador, então ele não está bem treinado. O que a gente quer dizer aqui para você, aluno e aluna? Você não está treinando aquela habilidade cognitiva que nós vamos falar daqui para frente. Ou esse jogador pode estar no departamento médico. E o que é um jogador que está no departamento médico? Você também usa pouco esse jogador, mas por questões internas, como ansiedade ou insegurança. E aqui tem uma diferença entre um jogador mal treinado e um jogador que está no departamento médico.
o jogador mal treinado, aquilo que faz a gente, como técnico, não usar são as questões externas, são os maus hábitos. Por exemplo, a pessoa que às vezes fica distraída ao celular, a pessoa que às vezes procrastina, nossa, que palavra feia, sabe que todo mundo sabe o que é? Procrastina é deixar uma coisa que tinha que fazer no momento certo para depois. Então, por hábitos ruins, a gente não usa aquele jogador. São hábitos ou situações externas. Já o jogador que está no departamento médico, a gente tem uma questão mais interna. Às vezes, por conta de ansiedade, insegurança, ou não muito preparo, a gente não usa aquele jogador, tá bom? E, por fim, poxa vida, não tem esse jogador. Era tão importante estar no meu time e eu não tenho? A gente nem sabia que ele existia. A gente pode marcar um X aí. O que a gente quer que você faça com essa atividade? Aluno, que você avalie como que estão os seus jogadores, ou seja, as suas habilidades cognitivas. É isso que a gente quer aqui, tá bem? Você está na escola, você está há tantos anos na escola, você é técnico de habilidades cognitivas. Será que você está treinando essas habilidades cognitivas? Será que você sabia que você tinha? Será que você já tinha se dado conta, mas não treinava muito bem? Que precisa treinar? Então, um pouquinho isso, é uma avaliação que a gente quer fazer aqui, para que você, durante a semana, começa, poxa, esse jogador eu preciso treinar, esse jogador eu não tenho, ou esse jogador eu estou bem, e aí eu preciso ter esse time bem preparado para enfrentar os desafios dos estudos. Ô, Vinícius. Fala, Thiago. Vinícius vai tomar água. Ah, não, Vinícius voltou. Vinícius, vamos conhecer esses jogadores? Vamos lá, Thiago, capricha. Vamos lá. Então, lembrando, você, aluno, é o técnico. E agora nós vamos ver quais são esses jogadores, que são essas habilidades cognitivas aqui. O primeiro jogador é o objetivar. Esse é um jogador muito importante. E nós vamos conhecer algumas características desse jogador. Mas olha só, nós vamos olhar sempre o aspecto da dificuldade por primeiro, tá bom? Então, olha o que acontece. Os alunos com dificuldades de objetivar têm as seguintes atitudes. Número 1, executa as atividades sem intenção e sem organização, apenas por impulso, e ele não sabe bem ao certo por que está fazendo aquilo. Isso é bastante ruim, tá bem? Então, esse jogador objetivar, a gente precisa ter uma atitude diferente dessa. Tem mais características. Vamos descobrir desse jogador aqui, tá bom? Lembrando que são 11. A gente não vai conseguir ver tudo hoje, mas alguns sim. Uma segunda característica é esse aluno, ele tem boas ideias, mas ele não consegue organizá-las, planejá-las ou colocá-las no papel. Talvez não tenha esse hábito, né? Talvez ele não tenha aí um pouco desse costume, então fica cada vez mais difícil. É igual ler. Se a gente lê sempre, a gente consegue desenvolver e produzir muitas ideias. Se a gente lê pouquinho, quando a gente precisa organizar as ideias, refletir, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. E uma terceira característica desse jogador, objetivar é o nome desse jogador. Ele é uma habilidade cognitiva que a gente precisa treinar. É que esse jogador não consegue ou não sabe procurar os meios mais adequados para realizar uma tarefa. Tá bom? Nós estamos colocando aí as dificuldades quando esse jogador objetivar não está legal. Vamos conhecer o segundo jogador, que é uma segunda habilidade cognitiva. A habilidade cognitiva, jogador número 2, planejar. Gente, isso aqui é uma habilidade que a gente tem que treinar sempre, porque você vai encontrar cada vez mais desafios na sua vida. E olha o que eu acabei de falar, vida. Então não é só uma coisa para estudos. Você vai ter que planejar, talvez, o orçamento da sua casa, um projeto profissional, uma questão ou outra da dimensão da sua vida. Então planejar é sempre importante. É uma habilidade cognitiva, a gente precisa treinar. Quando que a gente pode fazer isso? Na escola. A escola pode ajudar a gente. Vamos conhecer algumas características desse jogador? Muito bem. Lembrando que a gente está sempre olhando a questão das dificuldades por primeiro. Planejar. Alunos com dificuldades de planejar podem apresentar os seguintes comportamentos. Tem boas ideias,
mas não consegue estabelecer estratégias para realizá-las. Então, olha só, se você precisa construir um planejamento diário, lembrando que nosso tema 1 foi sobre planejamento e gestão do tempo, você tem boas ideias, é importante que você saiba colocá-las no papel, saiba operacionalizar essas ideias. A gente consegue sempre fazer tudo o que a gente planejou? Não, mas a gente tem que construir planejamento, uma habilidade cognitiva. Uma segunda característica desse jogador mostra dificuldades em ordenar suas ideias ao redigir. O que é isso? Olha essa palavra que está aí, ordenar. O que é ordenar? É colocar ordem, é colocar organização. Quando você chega num lugar e não existe ordem, não existe organização, é uma confusão na compreensão do conhecimento, na verdade? A gente não entende o que está acontecendo. Então, a gente precisa ordenar as ideias, organizar para a gente poder redigir, seja no papel, seja no planejamento. Então, tem uma dificuldade. Característica número 3 desse jogador: tem dificuldades de realizar tarefas que exigem mais de uma etapa de execução. Então, vocês estão no ensino médio ou nos anos finais da educação básica, e vocês já perceberam, por exemplo, para resolver um problema de matemática, tem muitas etapas. Para construir uma redação, uma dissertação, tem etapas. E, de repente, poxa, como eu não tenho essa capacidade, ou melhor, não é bem uma capacidade, tira essa palavra. Como às vezes a gente não tem o hábito, essa palavra é melhor, de planejar, quando a gente precisa organizar uma atividade que tenha mais etapas, a gente não consegue, é difícil. Tem que planejar sempre. Quando você constrói uma atividade de matemática, planejamento, tem uma lógica, tem uma sequência. Quando você constrói um texto dissertativo, também, ou qualquer outro trabalho, existem etapas, respeitar os critérios, como faz isso, é tudo planejamento. Se você for ver, por exemplo, você chega num supermercado, está tudo planejado, não é verdade? Você chega morar numa casa, tem tudo um planejamento, não é verdade? Você anda nas ruas, tem tudo um planejamento. Tudo isso tem muitas etapas. Então, quem fez uma casa, organizou um supermercado, organizou aí o meio urbano do trânsito, precisou cuidar dessas etapas. Planejar é importante, então a gente precisa treinar isso sempre. E, por fim, uma quarta característica desse jogador é não ter uma característica ruim, né, da dificuldade, é não ter uma boa noção do tempo necessário para realizar uma tarefa. Então, às vezes, coloca um tempo muito curto e a tarefa dura um pouco mais, aí a pessoa desiste, se frustra, não faz bem feito. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a tarefa duraria pouco tempo e a pessoa deixa a manhã inteira para fazer uma coisa, aí ela se perde em outras coisas que não eram tão importantes, prioriza talvez outras atividades que não eram relacionadas àquela atividade, e aí dá ruim. Vamos conhecer o nosso outro jogador, o jogador número 3. Acho que vai ser o nosso último jogador, para a gente fechar o nosso vídeo em 20 minutos. E aí, na semana que vem, a gente segue conhecendo os outros jogadores. Tem muitos jogadores importantes aqui para vocês, galerinha. O nosso terceiro jogador é o organizar. Vamos conhecer algumas características desse jogador? Muito bem. Alunos com dificuldades para se organizar apresentam os seguintes comportamentos: ambiente de estudo sempre desorganizado. E aqui eu não estou falando somente do seu quarto, não. Estou falando do conteúdo que você anota no caderno, dos materiais que você recebe, onde você guarda tudo isso, onde que você entende esses materiais sendo importantes no processo do seu estudo, no ambiente também. O nosso cérebro, ele acaba tendo uma resistência, tá bom? Nosso cérebro acaba tendo uma resistência para aquilo que está desorganizado. Sabe por quê? Porque quando a coisa está desorganizada, a gente gasta mais energia para entender o que está acontecendo. E aí, aquilo que gasta muita energia, o nosso cérebro não quer muito se dedicar para aquilo, porque gasta energia. E o cérebro precisa de energia, cérebro, sistema nervoso central, para organizar todo o nosso corpo, fazer o nosso corpo funcionar. Então não pode gastar energia. Por isso que eu falo, ambiente organizado, limpo.
é uma habilidade que a gente precisa estar treinando sempre. Uma segunda característica é não consegue administrar o que tem que ser feito, não se perde nos prazos, nas datas, se perde no processo, e aí dá ruim, tá? É mais uma vez, muitos alunos não gostam de estudar, porque eles se perdem no processo, eles se perdem no que está acontecendo. E aí a gente não consegue mais se entender naquilo tudo, tá bom? E aí desiste mesmo. Uma outra característica, não consegue identificar o que é necessário para cada aula. Aqui eu não estou falando apenas do livro, do material, da disciplina, do caderno, mas identificar o objetivo. Por que o professor está trazendo esse conteúdo? Por que é necessário para a gente entender os outros objetivos das aulas passadas? Ele não identifica. Ele chega para a aula, é sempre a mesma coisa, ele está sempre assim, sem entender o que está acontecendo ali. Ou entende assim de maneira muito fragmentada, não compõe um todo. E aí é ruim. Então, identificar o que está acontecendo para a aula é importante, ou para uma atividade também. Uma quarta característica é desorganizado, ou não faz registro das informações práticas, ou aquelas informações que são relacionadas aos materiais de estudos. Está muito relacionado aqui com a agenda, com os prazos, os registros práticos, para a gente poder entender o que precisa ser feito. Não faz anotação nenhuma, não olha calendário, e aí a pessoa se perde. Erra na organização. E aí esse jogador fica fraco e não ajuda. E para finalizar, não estipula tempo para realizar as atividades, seja para começar, seja para terminar. Quando a gente estipula, né, ou seja, coloca um tempo para começar e um tempo para terminar, o nosso cérebro entende que aquilo é importante. Então a gente precisa ter atenção àquilo. A gente, aqui me refiro aqui o cérebro, né? Poxa, isso aqui é importante. Começou no horário, termina no horário. Se a gente não coloca um horário para começar e terminar, a coisa fica desorganizada e a gente acaba o quê? Deixando para lá, deixando para depois. Depois eu começo, e não começa nunca. Ah, não coloca um final para terminar, o que acontece? A gente vai levando, só que tem outras coisas para fazer também. E às vezes coisas legais que você gostaria de fazer e não faz porque fica demorando. Então, esse jogador é muito importante. E é uma habilidade cognitiva que a gente precisa estar sempre treinando. Bom, galera, quais foram as três ou os três jogadores que nós vimos aqui? Objetivar, planejar e agora organizar. Nós temos mais jogadores para conhecer, mas o nosso tempo já deu. Então, a gente vai terminar aqui e passamos a nossa palavra para o Vinícius. Fala, Vinícius, o que você achou, cara? Boa, Tiagão, eu acho importante ali a gente começar a identificar os pontos que vão nos ajudar a se organizar, as habilidades que vão nos ajudar a repensar a nossa forma de estudar, os nossos caminhos de estudo. E é interessante saber que tudo isso influencia o estudo, né? Que estudar não é só pegar, abrir o caderno e começar a anotar alguma coisa ou copiar um material ou qualquer coisa assim. Ela vai muito além. Para Vai dar muito certo, eu além. preciso de muita coisa. E, para finalizar, isso não é somente para estudo. Tudo que nós estamos vendo aqui, que vamos ver nessas temáticas agora, é para a vida. Objetivar, planejar, organizar, que são os três jogadores que vimos agora, é para tudo na vida. Mas a gente pode já treinar onde? Nos nossos estudos. É isso, Vinícius. É isso, Thiago. Valeu! Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E é nóis.